Sejam bem-vindos. Atenção, respeitável público. Vai comentando, Flor, que eu vou trazer ele aqui, que ainda não entrou. Rui! E aí, meu filho? Tudo Tudo bem? bom? Como é que Tudo você bom. tá? Melhor agora com o senhor. Legal, deixa a turma começar a entrar aí, Rui. Um prazer te ter aqui, tá, cara? Isso aqui é um programa que a gente faz toda quarta, aqui pelo Incorporalma. Chama Duplo Sentido. Tem uma turminha que já acompanha, mó barato. E hoje você é nosso convidado, super especial. Ah, que alegria, que alegria. Rui, tem um palhaço vegano, que eu uma vez eu vi escrito assim, né? O palhaço vegano. Achei forte, assim, achei bom. Eu e Flor, a gente falava o palhaço ninja, cara. Acho que você nem sabe disso. Mas a gente, quando ia treinar, a gente falou, pô, cara, vamos lá no Itapuã, é bom que a gente vê o palhaço ninja, cara. Não, não sou ninja não, cara. E sempre foi uma admiração, cara. Muito legal você estar aí, você estar participando, tá? Não, para mim é um maior prazer, cara. Você é uma descoberta recente, mas muito valiosa. Você e Flor. Legal, cara. A gente pensa o mesmo. Ah, vamos começar então, cara. Vou começar fazendo minha primeira pergunta para você e a gente vai desenrolando o papo. Beleza. Minha primeira pergunta, Rui, já é até meio um clássico assim, que eu sempre começo, eu sempre curto começar pela infância da pessoa, cara, né? Dela fazer um paralelo assim de como o que aconteceu na sua infância que você pode citar como marcante que tornou você isso que você é hoje, que te ajudou nessa decisão das suas escolhas, cara. Que traço da sua infância te ajudou nisso? Você consegue dizer? Cara, enfim, abordar a infância é porque tem muita coisa para falar sobre infância. Fala aí, a hora é agora. Mas assim, que influenciou no que eu sou hoje, cara, eu tenho um fato que quando eu tinha aproximadamente 2 anos, a minha mãe contava histórias para mim de um livro, esses contos infantis. E eu decorava o que ela falava e como ela mexia nas páginas. E quando tinha alguém na minha casa, eu fingia que estava lendo. Caramba, cara. E isso é uma coisa que e eu lembro também de muito novinho, eu via muito desenho japonês. E eu decorava as letras e eu fingia para muita gente que eu sabia escrever japonês. Caramba, que legal, cara. E essa coisa de, lógico, não tô dando aqui um incentivo à mentira, mas essa brincadeira de se eu finjo, você acredita no que eu estou fingindo, isso é muito legal, quando ninguém se machuca. Então, isso é um fato que de criança, fazendo um paralelo com hoje, eu sempre gostei de brincar. E eu descobri que hoje em dia o nome disso é palhaçaria também. Essa brincadeira, esse fato é um fato muito marcante assim para mim. E tem várias questões também, né, cara? Tipo, eu era uma criança eu gostava muito de ficar sozinho pensando. E eu criava tudo antes de viver situações. Eu criava um roteiro para as situações. E eu imaginava tudo. E isso era um exercício muito legal que hoje em dia eu faço também. Então, esses dois fatos, assim, eu gostava muito de olhar fixamente para alguma coisa, como agora, olhando para você, e ficar minutos e minutos sem fazer nada, só olhando para você.
Esses Um dois fatos. ímpeto. Isso era um ímpeto que você tinha, né? Era a questão da observação. Eu gostava de Entendi. praticar a observação, mas sem julgamento, só vendo o que realmente é. Você com esse chapéu coco, com essa fitinha no punho, com essa camiseta super psicodélica, e olhando a sua mão no queixo, o seu dedo, de ficar só olhando. Às vezes, quando eu cresci, as pessoas interpretavam isso mal, achavam que eu estava julgando. Mas na Entendi. verdade eu estava só exercitando essa semente que eu coloquei quando criança, entendeu? Pô, que legal. Sabe o que me chamou a atenção na sua resposta? Que você falou o lance do japonês, né, cara, assim, do desenho japonês, e você veio a ser professor de judô, faixa preta de judô, não tem uma história dessa? Assim, é doido isso, né? Às vezes não sei. Mas na hora que você falou, eu já pensei, pô, ele. E ele foi parar no judô. Eu sempre acho que tem um diálogo a ser desvendado entre o que a gente é e o que a gente foi e o que a gente será, sabe? E muito legal, cara, muito legal saber dessa tua parada também. Queria que você também falasse um pouquinho desse lance da palhaçaria, né, cara? Isso é uma parada muito, muito interessante, né, cara? Mas podemos deixar para minha segunda pergunta também, porque eu queria focar um pouco nessa história, sabe? Vamos para você aí. O que que você tem aí pra gente, Rui? Cara, eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte: nós, enquanto seres habitantes de nossos corpinhos, Hum. você acredita que nós somos um aglomerado de muitas coisas ou nós somos uma coisa que se desdobra em milhões de coisas? Cara, eu curto física quântica, assim, não que eu seja um conhecedor, entendeu? Não sou assim um profundo conhecedor, mas essa história das coisas poderem estar acontecendo ao mesmo tempo, né, e atemporalmente, e não necessariamente significar que a gente está falando de passado, presente e futuro, sabe? Mas esse tempo espiral que está acontecendo faz com que eu entenda que essas duas possibilidades que você me falou, elas coexistem. Eu acho que em determinados momentos nós somos esse aglomerado mesmo, porque a gente está sempre não só recebendo informação, tem umas coisas que eu acho interessantes. Às vezes você começa a namorar com alguém, você começa a ficar meio parecido com a pessoa. Né? Você tem um cachorro que tu convive, às vezes você põe o cachorro do teu lado, o teu gatinho, quando você vê sua cara tá meio parecido. Tem uma coisa que eu acho que a gente é esse conglomerado o tempo inteiro. Mas eu acredito na essência também, a gente como uma única coisa que explode e desdobra. Então, para mim, é como me perguntar se eu acredito em destino ou livre-arbítrio, sabe? É os dois. Eu acredito nos dois. Eu acho que os dois são possíveis, sabe, Rui? Os dois, eles... E é engraçado que tem momentos que eu me vejo ali como, né, cara, recebendo um monte de informação, em momentos que eu estou passando, o palco, para mim que sou músico também, essa coisa para você também, que, porra, conhece o palco também, a gente está sempre ali numa relação muito íntima com a plateia, né, cara? Uma relação que às vezes a gente é emissor, mas é receptor também. Então, esse conglomerado, cara, que eu recebo, por causa até da própria arte, eu já vejo até em cores, sabe? Uma viagem essa parada, cara. Mas é isso, eu acredito nos dois. Eu não sei se é possível isso, mas. Não, eu te fiz essa pergunta, cara, porque eu li recentemente o livro do Hermann Hesse, O Lobo da Steppe. Pô, tô ligado, livraço. Tô ligado. E aí eu lembrei até de você por conta das nossas conversas e tal. E aí tem uma frase lá que eu gosto muito que a nós cabe habitar somente um corpo, porém não sabemos a quantidade de almas que nos habitam. Porra. E aí eu fiquei com essa vontade de botar isso para você, que de fato você colocar a questão do palco, na verdade, quando você está no palco, ou em alguma performance que seja, você apresenta um universo que talvez não exista. Mas para quem está lá, ele existe. E é a única parcela de você que a pessoa está tendo. Então cabe a ela embarcar com você ou não. E tem uma questão também que a arte é um pedaço do que a gente é. Ela não é inteiramente o que a gente é. Mas ela é um pedaço importante do que a gente é.
E se deixar, eu vou entrar numa espiral eterna aqui. Mas eu, Não, mas eu, mas é legal, tá sendo legal te ouvir, fala, é pra falar mesmo, é pra pôr pra fora. não, mas é esse lugar também de brincar, de criar mundos que não são nossos. E Entendi. depois, e depois que a gente cria, ele vira nosso. Pô, bonito. Cara, e é engraçado que você tocou num ponto que às vezes me pega muito, né? A gente de tanto fazer não vê o que está sendo feito direito, né? É quase a maldição de quem faz, né? É uma armadilha do destino engraçada. Por exemplo, curtia muito ser público também. Nunca, apesar de eu achar que o meu lugar é no palco, onde eu mais me sinto eu, isso não impede de eu também poder ser público e admirar sabe? Eu curto essa perspectiva assim, mas uma coisa eu entendo, aquilo que a gente faz ali no palco a gente não consegue ver exatamente como é, né? Então isso é um mistério mesmo, cara. Às vezes a pessoa que está vendo, por isso que nessa coisa do compositor, do criador, nessa figura do criador, eu acredito muito nessa interlocução mesmo entre emissor e receptor, porque o receptor é um co-criador, né? No momento que ele está olhando o que você está expressando, ele está criando, cara, na cabeça dele uma narrativa que provavelmente, cara, não é nem a sua, sabe? Que você está tentando passar assim, é ele com as histórias de vida dele, né? Eu aprendi muito a ponderar, cara, isso é meio novo para mim. Quando eu entro em discussão hoje, uma coisa eu falo, pô, a história de vida dessa pessoa deve pesar para ela pensar assim também, sabe? Enfim, eu acho muito interessante, assim. Ó, a gente pode também pegar de vez em quando alguma pergunta que vier, tá? Eu não tô muito aqui com a galera nos comentários, porque eu curto prestar, focar em você mesmo. Mas quem quiser perguntar, sinta-se aí também à vontade, tá? Vamos para a sua próxima. Cara, eu queria te perguntar o seguinte. Ou é a O que minha? Não, é a minha. é a sua, é a sua, é a sua. É a minha. Caralho, que Sim, que loucura, você que velho. manda aqui. Não, cara, é a gente junto, mas assim, eu finjo que mando, mas é um jeito de mandar também, né? Mas olha só, isso é bom, né? Fingir que manda, cara, é um jeito de mandar também. Sim, Mas, sim. cara, eu pensei no lance do tema de hoje mesmo, sabe, Rui? Esse negócio do desconstruindo personagens, sabe? É, a história da palhaçaria na tua vida, eu queria que você comentasse um pouco como foi, como é, né, para posicionar a galera bem a conhecer mais esse universo. Eu tive a oportunidade de ter umas aulas de palhaçaria para gravar um videoclipe chamado Circular, que eu pus na internet e tal, do meu último disco. E nessas aulas de palhaçaria, eu achava engraçado, era o Dori, o professor Dori. E aí ele falava uma parada assim, que eu queria que você comentasse isso também, que ele falava assim, cara, você não tem que inventar um palhaço. Esse palhaço está dentro de você, cara. Esse palhaço não tem obrigação de fazer ninguém rir, sabe? Ele simplesmente está dentro de você e você vai ter que libertar o seu palhaço. Não tenta criar ele, não. Só liberta. Eu achava engraçado essa. Pra mim, que sou um criador, né? Tipo assim, tô sempre criando. Cara, não tenta criar, não. Só liberta o seu palhaço. E aí eu gravei esse clipe em cima dessa perspectiva. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre tua história com a palhaçaria, sobre libertar esse palhaço e como isso se aplica nas pessoas hoje, que às vezes não aceitam até os personagens que elas próprias criam. Elas mesmas criam personagens para ela. E acontece às vezes uma coisa que eu noto que é o seguinte: rola muito isso em relacionamentos. Você cria uma pessoa que ela não é aquela pessoa. Você quer tanto ter uma pessoa numa coisa que você formatou que você começa a criar. E ali é você criando um personagem também. E o quanto essa pessoa topa assumir esse personagem ou não. A consciência desses vários personagens. Como é que é isso pra você, meu velho? Cara, é o seguinte. Eu sou um cara que foi, eu sou um moleque suburbano que teve a sorte de quando criança ter sido colocado no esporte, que foi o judô. O judô me abriu o mundo da educação física, a educação física me abriu o mundo do teatro
porque eu tive contato com as artes performáticas na faculdade. Eu fiz dança e fui chamado para fazer teatro na faculdade. Na faculdade eu conheci o teatro, aí do teatro eu conheci o palhaço, do palhaço eu me encontrei. E a partir daí eu comecei, é porque eu nunca me vi adequado. Eu não era uma criança que me sentia adequado, eu era um adolescente que não me sentia adequado. Eu, eu tive eu tive um episódio que com 16 anos eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu descobri uma coisa que eu quero estudar. Eu quero estudar filosofia. Aí ela não deixou, porque ela falou que se eu fosse eu não voltava mais. E aí, e As aí mães sabem acabou de que tudo, né, cara? As mães sabem de tudo, né? E aí, cara, isso foi um baque, assim, para mim, porque foi a única coisa que eu tive vontade, de fato, de fazer, que era entender, é porque eu ficava, eu não consigo entender, eu quero buscar um jeito de entender. E aí, vindo pro palhaço, eu consegui não entender, mas eu consegui relaxar, eu consegui aceitar, eu consegui brincar comigo mesmo através disso. E eu acho uma coisa que, quando você vai ver um palhaço, quanto mais montado ele é, menos de verdade a coisa acontece. E tem uma coisa que eu passei por um período de uns anos pra cá, que hoje em dia eu não uso mais maquiagem. Ó, Eu não uso mais nariz, porque eu comecei a raciocinar que, cara, o nariz é o meu cabelo, o nariz são os meus óculos com durex, o nariz é a barba que às vezes eu faço errado, o nariz é o meu olhar, o nariz é o jeito que eu ando. Isso para mim é o código de identificação. Porque eu quero parecer você, mas não sendo você. Sendo eu enquanto palhaço, enquanto brincante disso aí. E quando você falou a questão do relacionamento, a gente cria um roteiro, né, para agradar alguém ou para se colocar no lugar onde a gente acha que deveria estar. Só que tem uma coisa, você quando faz um espetáculo, você faz um personagem, esse personagem não tem profundidade psicológica de uma pessoa e dura 1, 2, talvez 4 horas. Agora, você dividir o cotidiano com alguém, tentando seguir uma coreografia, vai ter uma hora que você vai pular fora dessa coreografia. Vai ter uma hora que a nota não vai entrar, você não vai acompanhar o ritmo das coisas, porque não é você de verdade. Então, assim, não sei se eu tô na linha que você estava falando, mas eu acho que se a gente. Eu escutei uma frase, depois de descobrir esse mundo da palhaçaria, eu escutei uma frase que eu gosto, algumas frases, né? Uma é que o palhaço não tem que fazer rir, ele tem que viver no mundo de alegria. E o mundo de alegria não significa necessariamente estar feliz. E outra coisa que eu ouvi é: o palhaço é poesia que se move. Então aí eu falei: eu quero ser isso aí. Essa poesia que pode estar em qualquer lugar. Na rua, no circo, no teatro, na vida. E é um exercício diário, na verdade. Só que isso não é fazer um personagem. Isso é dar vazão a uma porta de ludicidade que eu tenho em mim. Não é tentar ser você. Porque quanto mais eu tentar ser você, eu vou ficar diferente de você. Porque a gente não vai caber na mesma roupa, entendeu? total, total, cara. Pô, muito legal te ouvir, cara. Muito Eu não legal. sei se eu te Pensei assim. respondi, eu não sei se eu te respondi, mas eu fui Pô, respondeu falando. pra caralho, respondeu muito mais, cara. Respondeu muito mais, porque é isso, é o que essas coisas suscitam na gente, né, cara? E você já tá, pra mim, assim, apresentando um palhaço, um novo tipo de palhaço, sabe? Que é o palhaço a gente mesmo, né, cara? Tipo assim, né? Quanto mais a gente. Tipo assim, o palhaço eu me aceito, sabe? Sim, Tem sim. uma coisa Fala, fala. Não, pode falar, pode falar. Não, mas aí também tem um lugar que existe a diferença do você se aceitar e de você fazer isso profissionalmente. Entendi. Porque aí tem um lugar que você não está se colocando, é assim, não colocando, porque tem muita gente que precisa disso como ferramenta terapêutica. Entendi. E tem muita gente que coloca isso como um ofício de vida.
ofício de vida é diferente de uma terapia. Perfeito. Então, você pode sim, eu imagino que você seja um tipo de terapia, você compor, você tocar, você viver a vida que Mas você é o meu vive. ofício, eu entendo bem o que você está falando. Eu vivo disso, né, cara? Assim, é o meu Sim, trabalho, né? Eu entendo bem e, essa diferença que você está falando, porque ela é muito definidora na forma com qual a pessoa se relaciona com aquele objeto, né, cara? Se é dali que vai sair teu sustento, tua vida ou não, né? Eu vi sim, muita gente, muitas coisas se aproximarem e se separarem por conta dessa perspectiva, né, cara? Que ela tem um grau de crueldade também, né? Ela é uma perspectiva, de certa forma, cruel, porque ela mexe com sobrevivência, né, cara? E quando mexe com sobrevivência, a gente sabe que é uma parada muito. É um outro tipo de parada. Esse é um lado. Tem um outro lado também, cara, que me remeteu quando eu vi aquele. Eu não sei se você viu esse filme do Pingo, do cara que fez o do Bozo lá, que ele fez o o que Bingo. faz o bingo, que faz o do Vladimir Brista, não é? É. Cara, tem umas cenas nessa parada assim que me marcaram. E tem uma que ele falava assim que eu acredito nisso pra caramba, que ele falava que o cara que estava filmando, que o jeito dele fazer todo mundo rir ou chegar onde ele quisesse que chegar era se ele conseguisse fazer o câmera chegar lá, sabe? O cara que estava filmando ele, entendeu? Tipo assim, então, primeiro eu tenho que conseguir fazer né, cara? Primeiro eu tenho que conseguir fazer você. Se eu chegar em você, aí naturalmente eu chego no resto, né, cara? Então tem esse lugar também, né, cara, de da gente ser a gente, cheio desses detalhes, como você falou, mas enquanto como faz para essa nossa mensagem ser passada, né, cara? E você se coloca em que lugar? Do hobby ou do profissional? Em que sentido? Porque para mim você é um profissional disso, né, cara? Sim, eu sou um profissional e tem uma coisa, quando eu fiz faculdade, eu tive um professor que ele falou assim, que ofício é quando a vocação e a aptidão se encontram. Eu não sei se ele está certo, mas eu gostei dessa frase. Entendi. E aí, e acaba que, e tem esse lugar da sobrevivência que se é teu trabalho, ele tem que te sustentar. E como é que você faz isso? Mas também tem uma coisa que eu gosto tanto do que eu faço isso o tempo inteiro, entendeu? É como você, se eu não sou compositor, mas eu imagino que se eu amasse ser compositor, e se eu fizesse isso de verdade, eu ia querer compor o tempo inteiro. Ou Mas sempre que me fosse permitido, sabe? mas é meio isso, sim. Assim, eu tenho uma visão também dessa coisa profissional, que assim, falando por mim, assim, eu me sinto um profissional da vida mesmo, um cara que tem que viver, antes de mais nada, entendeu? Um cara que tem que viver. Os personagens, até na história do desconstruir personagens, né? Os personagens que eu vou assumir durante esse processo, eles são, de certa forma, secundários para mim, entendeu? Desse grande palco da vida, nesse grande teatro da nossa sobrevivência, sabe? Então, eu sempre coloquei os meus afazeres profissionais, compositor, músico, escritor, roteirista, artista do que for, sabe? Essa parada, eu sempre coloquei em segundo lugar. Eu sempre me coloquei mais como, tipo, porra, como é que eu faço para fazer o que eu amo, as coisas que eu amo, me colocando meio como que numa missão de poder ajudar as pessoas também, que eu sempre viajei muito nessa parada, e conseguindo passar os percalços e as tristezas de quem faz o que ama. Porque fazer o que ama, de certa forma, é triste, cara. Né? Sim, Nada é completo, né, cara? Então a arte, então, que você está sempre ali, né, cara? As grandes composições que eu fiz meio sofrido, meio. É difícil você fazer um musicaço lá na praia bebendo a cerveja, como a vida tá maneira, se é um musicaço. É difícil, pode até ser, entendeu, velho? Mas é difícil. Então a gente aprende, eu acho que o artista, principalmente esse artista da vida, esse artista, ele aprende a ter que viver o dia inteiro isso, cara. O dia inteiro isso. sim. Então, enfim, Não, para cara, é, mim. é muita coisa. Fala, termina.
Não, não, não. É mais que eu acho que eu fui até onde deu. É isso aí, sabe? Não, cara, mas é muita coisa. Eu acho bonito também porque tem, o Suassuna, ele falava uma coisa que é assim: se você vai ler uma poesia e ler, o primeiro verso é: hoje o dia estava lindo, o sol nasceu amarelo, o mar estava calmo e a areia estava branca. Isso não é poesia, é um dia desinteressante. É, total. E aí acaba que tem uma coisa que é. E tem essa questão da dor, que tem um ponto que é muito forte, que é o vocacionado é o que mais sofre. Quem faz por hobby não sofre, porque só vive a coisa boa. Porque se eu sou um músico por hobby, eu não vou encarar estúdio, eu não vou encarar produção, eu não vou encarar turnê com dinheiro contado, eu não vou encarar perrengue, eu não vou ter que fazer nada da parte ruim, eu só vou brincar de fazer. E aí existe às vezes até você vê pessoas, até início de carreira, sei lá, pessoas que vivem de outro ganho, tocarem a vida artística muito fácil, porque só tem prazer. Só que ao mesmo tempo, você encontrar, não sei se é essa palavra, mas você encontrar a sua missão, ou o que você fica feliz, porque no meu caso, se eu faço uma coisa, se eu produzo uma coisa com o meu corpo e faço você mudar o teu semblante, isso para mim é a melhor coisa que tem. E isso, e assim, eu ainda consigo ganhar dinheiro com isso. Então, eu vivo a parte ruim, mas eu vivo a parte boa também. E É, eu não troco, eu até coloco como um relacionamento. Eu prefiro viver muitas coisas com uma pessoa do que viver sempre o primeiro dia com várias pessoas. É muito mais legal você viver a inteireza daquilo, até porque não sei se tem regra, não sei. Mas é que eu acho que é melhor você lidar com o bafo do dia seguinte, mas também ter alguém que possa te fazer uma massagem no fim do dia. entendi. Não sei, São pensamentos assim, você falou umas coisas que eu até questiono, essa coisa do artista por hobby, né? É difícil de mencionar também, por exemplo, os fantasmas que eles carregam. Eu conheço muitos que fazem por hobby, que falavam, pô, eu queria tanto ter coragem de fazer não sei o quê, pô, sempre que... É difícil a gente dimensionar o que cada um carrega, assim, sabe? Porque como, por exemplo, eu acho que todas as dificuldades que eu passei, as tristezas que eu passei por conta da música, a dificuldade financeira algumas vezes, o perrengue, a coisa da descredibilização, né, cara? Assim, o artista também num lugar ali sempre um pouco marginal, sempre tendo que se provar, todo mundo perguntando com o que você trabalha, né? Você cresce já na aprovação, né, cara? E você fala que trabalha com arte, o nego não leva muita fé. Mas os prazeres que eu tive com isso, cara, pelo amor de Deus, eu nunca alcancei nada perto, entendeu? Nunca alcancei nada perto. Antes de eu me dedicar 100% à arte, eu cheguei a trabalhar com outras coisas. Até tinha uma graninha, assim, mas eu era muito infeliz, no sentido de que eu não via. Eu não estava pondo a minha essência para fora, assim. E eu acho que isso não se dá só na arte, não, porque eu também acho que tudo é arte, sabe? Um agricultor está fazendo arte, um dentista está fazendo arte, sabe? Mas a arte é a serviço de quê? Né? É aquela coisa, né? Você pode ser poderoso, mas você está a serviço de quê? De quem? Eu acho que isso é Sim. sempre uma pergunta. Ontem, num papo também, na entrevista de ontem com o Jean, ele falou isso, eu fiquei meio... Né? A serviço de quê que a gente está, né? Então é doido. Um advogado pode ser um artista também, né? Na arte, ele até de enganar, de lidar com as palavras, de lidar com não sei o quê, mas ele. Então eu curto muito esse papo pela própria profundidade dele, sabe, Rui? Assim, porque eu realmente acho que a gente vive uma briga que é a seguinte: todo mundo é artista? Sim e não. Todo mundo pode ser artista? Sim e não, sabe? Como é que é a história da valorização? Eu tenho, por exemplo,
dando aula de capoeira, cara, que eu sempre fui um cara da capoeira, assim, né? Apesar de dar aula de capoeira, foi uma coisa nova pra mim, de uns 3 anos, 4 anos pra cá. Mas eu cresci nas rodas de capoeira e vendo o seguinte: chegava 2 alunos, um era meio que desajeitado assim, não tinha muita manha, mas era muito esforçado. O outro era com toda a manha da parada. Chegava meio pronto assim, né? Assim, com elasticidade, com não sei o que, com não sei o que. E eu vi muitas vezes, lógico que não dá para traçar uma regra disso, mas a maioria das vezes o esforçado aprendeu mais, jogou mais capoeira. Na conta final, o esforçado estava jogando mais capoeira. E aquela pessoa que tinha muito dom da parada, tinha alguma coisa que tirava o interesse dela, que tirava o foco dela, que tirava a sensação de desafio. Nem era desafiante. Quantos eu vi que passavam embora, ficavam assim, é isso que você... Não. E ficava aquela pessoa... Então, e também tem o seguinte, quando a pessoa tem o dom, e aí ela ainda trabalha, ela ainda é esforçada, ela dom mais esforço, cara, é uma potência que não tem limite, né? Uma parada que... Né? Mas assim, eu curto chamar a atenção que dentro dessa coisa do artista, de você se prestar um papel, é muita coisa que tem em volta aí, né, cara? Assim, é muito sentimento que você tem que administrar e perceber, né? Não, total. Eu acho que. E quando eu falei do hobby, eu não questionei se é válido ou não, e nem se é bonito ou não. Não, sei, não tem juízo de valor nenhum, eu entendo total. É, Mas eu fiquei me perguntando, sabe? Tipo, pô, será que esses malucos também não têm os fantasmas deles, né? É não, doido. total, mas todo mundo tem fantasma. E todo mundo, como esse exemplo da capoeira que você falou, todo mundo tem aptidões que às vezes nem descobre. É. A gente passa por muita coisa que é. A gente tem. Cara, todo mundo tem fantasma, né? Todo mundo tem fantasma. E quando eu coloco a questão do hobby, é você fazer de maneira diletante. É você fazer só porque dá prazer. É você não ter a disciplina para se fazer melhor. É você não ter o compromisso do porquê você está fazendo. Para além do porquê, o para quê. Porque o porquê é porque eu amo. Ah, porque eu gosto. Mas o para quê? Qual é a razão disso para outra pessoa? Você deu o exemplo do dentista, do agricultor. Cara, eu sou uma pessoa, principalmente por ser vegano e tentar comer tudo da maneira mais orgânica possível. Orgânica até é uma palavra ruim, né? Na verdade é sem veneno. Porque orgânico. Fala disso um pouquinho que isso é bom. Fala disso um pouquinho aí que isso é bom. Não, tipo, não, é só para pegar, porque eu acho isso. Essa pessoa que cuida da terra, que lá no fim do processo, a banana que essa pessoa cultivou, com toda a arte, com todo o conhecimento e com todo o tempo dedicado a isso, isso vai virar um alimento para mim. Então, isso é um ciclo muito lindo. E que essa pessoa está criando uma coisa para o mundo muito mais importante do que muito mais importante do que um bem descartável, entendeu? Eu digo não só pela comida, mas você tem que dar o seu tempo para aquilo ali ser cultivado. Você tem que saber o tempo de plantar, você tem que saber o tempo de colher, o tempo de irrigar. Então, isso tudo serve para o nosso ofício, que é você tem que acordar todo dia e fazer. Todo dia você tem que estar um pouquinho se desafiando. E tem essa questão da sobrevivência, mas é muito triste, na verdade. Eu estou falando de uma maneira mais tranquila, mas é muito triste você não saber se mês que vem você vai ter dinheiro, ou se vai rolar aquele trabalho que disseram que vai rolar, os pagamentos. Eu não sei como é que é na música, mas no circo e no teatro você passa a nota antes. O contratante tem a sua nota fiscal antes de você receber o pagamento. Então, se ele não te pagar, você pagou o imposto e ficou sem o pagamento. Então, assim, tem todas essas questões práticas que são da vida de quem vive a coisa. Mas agora, Na música é a mesma coisa, cara. Na música é a mesma coisa. eu vou tentar. Tem uma pergunta da Flor aqui, Ah, que acho que até eu queria que você respondesse também.
Tá perguntando aqui, se você sente que nas atuações que você faz, você consegue diluir as emoções através dos personagens. Aí tem uma coisa, eu não vou esquecer da coisa do veganismo, não, eu vou lembrar. É, tá. Mas é o seguinte, eu quando era criança, eu sofri maus tratos do meu pai. Eu Hum, apanhava legal mesmo. E é uma coisa que é muito forte, assim. E anos depois, já palhaço, eu descobri a queda cômica e cascata, que é você fingir que se machuca. olha só. Então, tem uma coisa que eu tenho no meu corpo, na minha vivência, uma relação muito próxima com a dor física. Quando eu coloquei, quando uma das primeiras vezes que eu fui para um picadeiro fazer função, eu pensava, caramba, eu vou fazer todo mundo, eu quero mexer com as pessoas, eu quero que elas achem que eu me machuquei. E na verdade foi quando eu descobri que as pessoas mais achavam graça disso. Eu achando que eu ia chocar, ser um artista super transgressor. Enquanto isso, eu estava fazendo crianças rirem. Que doideira. E assim, e isso foi respondendo a Flor, foi quando eu entendi que o que eu faço diluiu uma grande questão, assim. Eu consegui, depois disso eu consegui me enxergar até como uma pessoa melhor, lógico, com terapia, com tudo isso, mas eu consegui perceber pelo fazer que aquilo ali era eu, também era arte e também era verdade. E aí foi quando eu percebi, eu acho que a minha relação é essa, que eu tenho que ter comigo e que eu tenho que ter com as pessoas. E depois disso eu não consegui mais ter outro pensamento, entendeu? Interessante, cara. Não, muito interessante que para mim faz Não todo é pra sentido. pesar o rolê, não. É super tranquilo. Não, não, muito interessante, não, porque você vai falando e me veio muita coisa na cabeça, cara. Me veio até. Eu conheci, galera, o Rui nas aulas do Itapuã, aqui em Laranjeiras, que são aulas de movimento orgânico, uma delícia. E quando eu vi o Rui, assim, isso era eu e a Flor mesmo, cara. A primeira coisa que eu notei, Rui, assim, que me chamou muita atenção é que quando tinha aqueles exercícios de desaceleração, você desacelerava muito bem, cara, né? Você tem toda uma paciência, todo Então você vai falando, eu vou lembrando das aulas e a malemolência que você tem no seu corpo e como você está ali expressando a arte. Você é um artista muito, muito grande, né, cara? No sentido puro da arte mesmo. Você está ali vivendo a arte e a gente sente isso pra caramba também, sabe? Então essas histórias que você, como você contou aí, essa relação, ela vai transformando a gente nesse artista que a gente é, cara. Ah, total. É Eu nem total. vejo, vou te falar, eu nem vejo com mais com peso, não. Eu contei minha história para um carroceiro, uma vez até o burro chorou, velho. Tipo, uma vez, uma vez eu fiz uma música com esse pensamento, contei minha história para o carroceiro e até o burro chorou, cara. Não, Rapaz, cara, mas só todo esse. mundo tem isso, todo mundo tem isso. O lance é como isso tá vivo na gente, né, cara? Em nenhum momento acho que não passou por pesar nada, não. E a Flor fala desse lance do diluir, né, das emoções, é uma coisa que eu vejo também que ela sempre toca nesse assunto, fluir, diluir, não sei o quê. Eu acho que cada vez que a gente acessa a arte, de algum jeito, qualquer tipo de arte, cara, eu acho que a gente está se curando. Para mim, a arte ela tem, talvez por isso, essa coisa do incorporar alma, que a gente conversa muito, de ter a saúde, ter a educação, mas ter esse aspecto curativo da arte. Eu ando fazendo até atendimentos com pessoas, cara. Quando que eu pensei que eu ia viver isso? Agora, em quarentena, você tá entendendo? Tipo assim, pessoas querendo se aproximar da expressão artística. Porque às vezes elas não conseguem conversar com o marido delas, ou escrever um e-mail, falar com o filho, coisas Antes muito disso, eu práticas. acho que você ficar em silêncio está sendo muito difícil para muita gente. Porra. Depois disso, só a próxima pergunta, É, eu queria te perguntar o seguinte:
O que que você manteria fazendo? De tudo que você faz hoje, eu queria saber o que que você manteria, o que que você não manteria, se você pudesse só fazer mais uma vez. Tipo, a última vez, Não, não, você vai. Pensa aí o que que você valeria a pena lutar para fazer apenas uma vez. eu acho que é criar, cara. Eu acho que eu posso mudar tudo, mas eu nunca ia conseguir parar de criar. E quando eu falo criar, cara, o meu sentido, eu quero até desenvolver um pouco sobre essa palavra, criar. Porque para mim, criar tá ligado muito a perceber. Não tá ligado tanto a inventar. Eu já não acredito tanto na invenção, sabe? Eu acredito na percepção. A maioria das minhas criações, seja sozinhos, em parceria, projetos, mais do que eu criei, eu percebi. Às vezes um comentário dentro de um ônibus do motorista. Eu anotava, eu falava, cara, ele nem sabe a genialidade que ele falou ali, velho. E aí eu juntava isso com uma coisa que eu ouvi não sei da onde, criava mais uma coisa. E quando eu vi, eu tinha ali uma antena ambulante, sabe? Uma antena de percepção, assim, sabe? Então eu acho que se eu tivesse que não abandonar uma coisa que me mantém vivo, que me mantém no eixo, que me mantém, é esse criar percebendo, sabe? Porque isso eu posso aplicar em qualquer lugar, cara. Se tiver sei lá o que vai acontecer com o nosso país, a gente tiver que se esconder dentro da montanha, eu quero estar lá na montanha criando e percebendo. Se eu tiver que ficar aqui no Rio de Janeiro entrincheirado na doideira, eu quero estar criando, quero estar percebendo. Então eu acho que é uma coisa que eu tenho muito nata em mim, e desde que eu acessei isso, eu consegui transmutar sentimentos que também a minha vida ela é cheia de histórias louquíssimas. Eu sou sobrevivente de acidente, de ônibus com caminhão, já vi menina cair do nono andar na minha frente, ter que levar para o hospital. Meu, já vivi loucuras, já vi a cara da morte umas 3 vezes. Cara. Então, para eu, assim, é aquela história é meio que a história de cada um, mas independente de qualquer coisa, toda vez que eu me mantive com a arte, me mantive criando, eu me mantive me curando. Eu me mantive me curando. Porque é isso, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que a resposta que eu posso te dar com mais firmeza, bicho, é criar, cara. Não, achei bonito, achei bonito. Não, mas cara, eu acho muito importante a gente ter noção do que a gente não precisa fazer, do porquê que a É. gente faz, do que a gente não precisa fazer. E tem uma coisa que, você falando do perceber, né, do enxergar de fato, não do inventar, mas do enxergar, né? Eu gosto muito, cara, eu um dia ouvi uma frase do Pedro Cardoso, Ele é ele bom, né? falando que a arte não é a reprodução do real, mas é a reprodução da vida como parece pra gente. Então isso mescla um pouco a invenção com a observação do que existe, sabe? E eu acho que é um lugar muito vasto, cara, para entrar, mas eu acredito que a gente consegue criar o tempo inteiro. E eu acho que tem uma coisa legal de você entender que você não precisa de nada para criar. Cara, Você cria do zero. não, eu vou até chamar aqui um comentário aqui da Luciana, cara. Esse comentário dela foi muito interessante, porque ela lembrou, cara, de uma parada que tem. Ela comentou, e você falando isso, a parada casou muito bem. Ela lembrou de um episódio lá em Ouro Preto, cara. Eu e uns amigos no Carnaval de Ouro Preto, gritando, cara, gritando. Tipo, 4 da manhã, todo mundo tinha ido dormir, a gente, naquela loucura de Ouro Preto, enfim, os três malucos também. Na verdade,
Foi uma catarse, cara, uma catarse, a gente gritando, nós somos os filhos da arte, nós somos os filhos da arte. E gritando, cara, e gritando, nós somos os filhos da arte. E terminou com a gente arrancando a roupa, assim, saca, velho? E, e realmente, cara, a parada de se conectar com essa percepção, com essa energia, com... Ela lembrou dessa história, eu acho essa história muito pura, assim, foi de muita pureza aquele momento, sabe? A gente, pô, a gente é da arte, não sei o quê. E eu vou até citar a Viviane Mosé, cara, ela fala uma coisa do artista que eu acho muito interessante, assim, que o artista, ele precisa se expressar para não adoecer, cara. Se o artista não se expressar, ele adoece. Isso quando ela fala nos nossos encontros, né, eu acho muito forte, sabe, Rui? Porque eu acho que isso é uma coisa muito... O artista que tem isso dentro dele, cara, ele não se segura, ele tem que... E aí ele tem que administrar esse elefante na exposição de cerâmica, entendeu? O macaco com a navalha na mão. Ele vai ter que administrar essa parada. Mas para mim é bem Cara, importante. porque também tem uma coisa, depois que sai de você, vira uma coisa que está entre você e quem está recebendo. Olha o que a Flor escreveu aí. A doença são poemas presos. Sim, sim. Isso é bom demais. Isso é Vivi também. A Muito... Viviane Mosé arrotando já é lindo. Cara, ela é gênia. Ela falando essas coisas. A gente fez uma música com ela agora, cara, em breve aí. A gente mostra pra galera. Chamada Antivírus, contando tudo isso. Ela tem umas ideias muito legais também. Muito massa. Vou para minha última pergunta, Rui. Fala, meu filho. É, Eu queria que você deixasse para a galera que está assistindo, que vai ficar aí, que vai assistir ainda, umas dicas, cara, sobre como lidar com seus próprios personagens, entendeu? E inserisse também um pouco da sua história com o veganismo, como que você deixasse dicas no bom sentido mesmo, de você deixar um toque para a galera aí, porque às vezes a gente fala uma coisa que é tão natural para a gente, mas tem muitas pessoas que querem acessar isso que a gente está falando, sabe? Esse lugar, porque ela também pode acessar esse lugar. O que você falaria para elas? Ó, seguinte, vou tentar criar uma linha de raciocínio. Nesse momento que eu estava comentando, que eu percebi que não é que eu não use mais maquiagem, é porque eu agora não necessito da montagem do personagem para criar. Entendi. A minha busca está sendo essa, na verdade. E a partir disso, eu comecei a pensar do que eu não precisava, trazendo para a vida. Quer dizer, a arte é vida também. Mas trazendo para a minha vida, no meu cotidiano, eu comecei a perceber o que eu não precisava. E aí eu doei cama, eu doei armário, eu doei fogão, eu doei cobertores, eu doei roupa, eu doei tênis, eu doei quase tudo que eu tinha. E fiquei com a casa vazia para eu poder criar em casa. E para eu poder ter espaço. Eu só não abri mão da minha rede. E aí, depois eu pensei, o que mais eu não preciso? Aí eu não preciso mais ingerir morte. E aí eu pensei, eu vou parar Na verdade foi uma pilha, eu era casado e tal. E aí ela falou, vou parar de comer carne. Aí eu falei, vou parar de comer carne, principalmente por eu ter sido atleta. Eu comia muita carne na alimentação. Então, aí, a partir do momento que eu tirei, eu comecei então eu não preciso. Aí cortei todas as carnes, aí cortei queijo, cortei... E assim, socialmente é muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga francesa. Todo ano ela voltava com uma bolsa cheia de queijo e de vinho. Então, assim, esses fatos são muito fortes. Mas Quem é que segura esses fatos, cara? É difícil. Não, mas aí eu entrei no lugar de eu não preciso. Eu não preciso. Então, aí tem uma coisa que é... Porque tem toda a questão do veganismo,
vem muito mais do que eu não. Eu pensei do que eu não precisava mais para mim. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a ficar melhor. Eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a dormir melhor, eu comecei a me recuperar melhor. É muito difícil eu ficar cansado. Lógico, eu canso normalmente, mas a minha recuperação é muito rápida. E aí eu comecei a ver o problema da indústria dessa alimentação. Que o problema não é você. Eu não estou falando que você que está comendo. A gente tem um comentário da Luciana que está falando que as plantas também foram vivas, mas assim, a gente está falando de seres sencientes. A gente ainda não sabe. Até agora o que a gente sabe é que você colocar um boi, você colocar um boi numa fileira para morrer, isso é muito triste. Eu estou falando até num lugar mais sentimental. Agora, no prático, a gente tem problema comendo a quantidade de animais mortos que a gente tem. Quer dizer, que a gente faz, que a gente, enquanto sociedade, faz. E tem uma coisa que é. Mas eu também não tenho a vontade de apontar o dedo na cara de ninguém e nem dizer que eu sou evoluído e nem nada disso. É só que para a gente perceber, eu não tô falando, eu não acho nem que a pessoa tenha que parar de comer, é só pensar o que ela precisa. Ver o que ela precisa. E aí tem uma questão que é a seguinte, tem uma coisa que eu consigo te fazer refletir com 3 documentários. Você assiste Cowspiracy, What the Health e Game Changers. Eu não estou nem falando de Terráqueos, que é muito forte, e nem outro muito forte. Assiste esses 3. Você vai entender pelo viés da performance, você vai entender pelo viés da indústria e vai entender pelo viés da saúde. E eu não estou falando também, porque eu acho que é melhor a gente acordar bem. E aí também, assim, eu sou um cara muito diferente de você, eu durmo no chão. Eu durmo no chão, eu me alimento de maneira o mais natural possível. Mas também tem uma coisa que cara, eu não posso apontar o dedo para ninguém, entendeu? Mas eu só gostaria que as pessoas olhassem no seguinte sentido: a gente gosta do que disseram pra gente que era bom. Então, entrando já nesse papo da máscara, por que a gente faz o que às vezes a gente nem sabe se é nosso realmente? E essa questão, enfim, é muita coisa, na verdade, para falar e tentar resumir, mas eu nem sei se eu estou fugindo do que você pediu, na Não, verdade. não, não, tá ótimo. Não, eu acho que é legal você tocar nesse ponto, acho que é um ponto super questionador, assim. Eu curto pra caramba, eu acho importante, sabe? Até porque quando eu te apresentei, você é o palhaço vegano, né, cara? Então é legal você falar essa história também. E também eu acho que na hora que a gente não julga ninguém e também não tenta impor a nossa relação, porque eu acho que, cara, não tem nada mais forte que o próprio exemplo, né, cara? Assim, o exemplo é o que a gente pode dar na conta final, né? Eu sou um pouco assim também, eu não julgo, acho que todo mundo tem sua história, sua verdade, mas assim, é engraçado porque dentro do tema mesmo, do desconstruindo personagens, você vê que a gente está sempre tendo que construir ou desconstruir. E eu tinha te pedido também umas das dicas que você pudesse dar para a galera acessar esse um pouco o lugar da arte. Isso aí eu queria que você falasse, sabe? Antes da gente. Como assim o lugar da arte? Fotossintar. Não, eu acho assim, essa coisa da pessoa. No fundo, você até respondeu já, usando como exemplo o lance do veganismo, sabe? Mas eu sempre curto querer que as pessoas mergulhem mais nesse universo também, sabe? Como que é isso? É lendo, é ouvindo, é exercitando, é só admirando, sabe? A gente vive hoje um momento onde todo mundo é um pouco protagonista também, enfim. Sim, mas eu vou pegar até uma coisa que você falou lá atrás, que é o seguinte: seja espectador, seja espectador das coisas, das pessoas, seja espectador das coisas que estão acontecendo. E veja Boa. o que de verdade é seu e que precisa que o outro saiba. Qual é o ponto de conexão que você tem em você
que seria legal o outro saber. E aí põe para fora através de um artifício, faz um bolo, faz um chá para alguém, Muito faz um, legal isso que você falou, cara. Muito faz um, legal. faz um café, porque tem uma coisa que é, se você faz um macarrão e põe uma folhinha em cima com um pedacinho de tomate, você já está dando um presente para alguém, entendeu? E no meu caso, cara, eu adoro eu acho que as pessoas têm que ter arte, têm que ter esporte, têm que ter tudo. E a gente tem que ter um conhecimento compartilhado. O que é seu não é só Ótimo. seu. O que é seu não é só seu. E aí tem uma coisa também que é o seguinte: fica em silêncio, observa a roda e vê o que, que a roda está colocando para fora e que te faz bem. Também é bom a gente emitir, fazer arte, usar um artifício, mas é bom também a gente receber de braços abertos. Observar o espectador, é isso mesmo, pô, arrebentou, arrebentou. Faz sua última pergunta aí, temos 4 minutos antes de terminar. Cara, eu queria saber, no caso de você não ser, por que você ainda não é vegano? É assim que vai terminar, cara? É, Rapaz, o é palhaço é engraçado um assim, cara, assim, eu não tenho muitas questões assim filosóficas ainda bem formadas sobre a história, mas eu tenho umas práticas assim, a Flor ela não é vegana não, mas ela é vegetariana. E eu acabo embarcando na onda dela, de certa forma. Eu passo, vamos dizer assim, 80% da minha semana eu embarco, né, nessa com ela, porque eu gosto mesmo. Eu sou o tipo que gosto muito de folha, eu gosto muito da parada e gosto de carne também e tal. O lance é que quando você começa a abrir mão das carnes. Eu já fiquei um bom tempo sem comer carne, eu passei a comer mais massa, você passa a comer mais. Tem uns negócios, você passa a consumir mais leite, no meu caso, que nunca fui vegano. Mas assim, eu sempre noto que uma coisa a gente vai tendo que se reeducar e aprender com a outra. E aí, cara, tem alguma coisa que eu tenho, sabe? Que eu tenho um pouco de medo dos radicalismos, o Rui. Eu tenho um pouco de medo disso, entendeu? E aí o que acontece é que na conta final eu penso assim, eu vou até onde dá com essa história mais natural, porque eu tenho consciência de como isso é bom pro planeta e como é bom para mim. E chega uma hora, man, que vem os prazeres da carne. E eu curto dar vazão para eles. Só que assim, hoje eles são muito menos, entendeu? São muito poucos, porque eu acho importante eu ter essas válvulas de escape. Isso é tudo doideira, eu que criei isso para mim. Na hora que eu você disse tá... criar isso, na hora que eu disse criar isso, o homem depende daquilo que inventa, né? Já diria Bai, meu amigo. O homem depende daquilo que inventa. Isso eu inventei para mim, mas eu posso reinventar, eu posso assumir um outro personagem, eu posso desconstruir isso a hora que eu quiser. Como teve uma época que eu fiquei sem comer também, teve uma época que, pô, muito doido, sabe? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção é isso. Eu tenho medo, talvez pela minha força de opinião, de tudo. Às vezes eu tenho medo de ser esses malucos muito radical, eu dou passos atrás, entendeu? Então, posso colocar uma questão em relação a isso? Você tem 1 minuto. Então, parem de chamar. Primeiro, a flor é uma flor. Segundo, parem de chamar vegano de radical, Ah, porque o vegano não é radical, e radical é ir na raiz do problema. Se eu te fiz uma pergunta para ir na raiz do problema, é para a gente encontrar um diálogo. Então, a gente junto vai encontrar um diálogo. Cada um vai no seu tempo, do jeito que quiser, para onde quiser. E a única política que funciona é a micropolítica. E eu quero ser um bom vizinho, e quero ter um bom vizinho. sim. Eu acho que a gente tem que se encontrar no caminho do meio. E a gente entendendo a minha máscara de radical tem de, na verdade, de Mas falta eu de não acho que você seja radical, não, tá? Eu não falei Não, isso, não, eu não. tô falando do meu medo porque eu, com a minha potência, eu sou uma pessoa desde muito cedo, cara, que eu saía dando certeza das coisas, sem ter certeza de porra nenhuma, entendeu? Eu tinha um pouco essa característica que hoje eu reconheço em mim, cara. Uma força. Eu falava, rapaz, eu apresentava trabalho dizendo que eu tinha lido e não tinha lido nada. Então eu tenho certos receios, assim, em relação. Mas eu nem tinha achado de cara, não, tinha achado uma figura super ponderada, assim.
Ó, temos 15 segundos. Eu amo Se vocês. despedir da galera, cara. Delícia estar contigo, velho. Não, Bom foi pra um prazer. caramba. Foi um prazer. E agora pode Delícia. tirar a máscara. Vamos tirar. Juntos. Brigadão, tá, Rui?